noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nos reunimos aqui em nome de Jesus para ver mais um pouquinho do Livro dos Médiuns. Estamos chegando no final, viu, gente? Acho que tem mais umas 3 reuniões só, ou 4 talvez. E depois nós vamos decidir o que vai fazer. Provavelmente os livros do André Luiz, tá? Mas estamos no final, tem essa parte de evocações e tem mais um outro capítulo que eu não lembro o nome, né? Mas já estamos no finalzinho só, para terminar. E o Norinho hoje não conseguiu vir, né? Não deu para ele vir, daí ele pediu para mim vir de novo fazer aqui. Então estamos aqui para tentar fazer o melhor, né? Vamos lá, João? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de entendimento, uma noite de amor. Porque hoje nós vamos falar sobre evocações. O que será que é evocações? Eu já ouvi falar muito, vou evocar uma pessoa agradável. Eu vou evocar alguma coisa do bem. Mas eu nunca vi alguém falar, eu vou evocar alguém do mal. Isso é possível, será? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento naquela que se fez presente no último domingo. Vamos orar por Maria. Mais uma vez. Vamos orar para os nossos irmãos que estão precisando. A gente ouve falar muito, mas é através da oração que essa situação vai mudar. E que o Deus Todo-Poderoso possa ter piedade de todas as pessoas que necessitam de amor, que necessitam de calor humano. Porque a maior tristeza é a falta de amor, é a solidão e o abandono. Então, dando sequência ao Livro dos Médiuns, que foi escrito por Allan Kardec, no capítulo 25 ele fala das evocações. E tem uma consideração geral que nós gostaríamos de colocar, né? Estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes, inferiores, que anseiam por se comunicar. E não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Olha que maravilha. Lembra que nós comentamos? Ninguém evoca o mal, mas ele está aí fora. Ele está ao nosso lado. E se nós dermos a abertura, com certeza, ele vai entrar. Evocar é chamar, é querer. E muitas das vezes, nós evocamos coisas más, porque nós estamos pedindo. E esse tema ele vai ser um tanto quanto que polêmico, porque eu quero evocar o meu ente querido. E naquele exato momento vem aquela dúvida: será o meu ente querido? Ou será o mal? Eu invoquei alguma coisa que não devia. E isso que nós vamos ver nesse capítulo. Evocar espíritos versus permitir comunicações espontâneas. Alguns argumentam que é preferível
aguardar que os espíritos se comuniquem por conta própria, pois isso garante maior autenticidade e evita a possível interferência de espíritos indesejados, que seriam os maus. Além disso, enfatiza-se que estamos constantemente cercados por espíritos, principalmente os inferiores, que desejam se comunicar. Eu queria só fazer uma pausa aqui. Na maior parte de espíritos com que nós dialogamos na mesa, eles são mais do bem ou do mal? A maior parte são espíritos do mal. Espíritos que estão para atrapalhar e não ajudar. Trazem o ódio, trazem o rancor e esquecem do amor. Então existem muito mais espíritos inferiores, espíritos maus, do que espíritos bons, do que espíritos elevados, espíritos superiores. Deixa eu fazer um comentáriozinho, João. Ele está falando que existem mais espíritos do mal. É só a gente analisar o seguinte: o espírito que é bom, ele vai evoluir, vai estar lá para cima, está num plano espiritual melhor. Quem está aqui na Terra não deixa de ser um umbral, esse plano aqui. É o pessoal que não consegue subir. Aquele que não consegue alcançar uma vibração maior, ele vai continuar aqui. Por isso que grande quantidade de ruim ainda está por aqui. A comunicação espontânea é vista como benéfica quando os espíritos são controlados e não representam perigo, pois permite que expressem seus pensamentos livremente. Nas reuniões regulares, os espíritos frequentemente comparecem sem a necessidade de serem chamados, especialmente quando estão cientes da regularidade das sessões. Não, esse aí é o nosso caso aqui, né? Podemos pegar a regularidade dessa reunião. O que acontece? Todo dia o pessoal já sabe do preparo que tem, né? Tem que preparar para o dia de segunda-feira, que é a desobsessão. Então, são trazidos espíritos nessa linha. Tem na terça-feira, na quarta-feira, que é tratamento. Então, toda a equipe para isso já está preparada, porque ela sabe o que vai acontecer aqui. Não tem nenhuma novidade diferente, né? E a mesma coisa quando se faz evangelho no lar também. A gente faz o evangelho no lar segunda-feira, tal hora. Então, o pessoal que vai nos assistir em casa, nesse sentido, já sabe que toda segunda-feira, aquele horário, quer dizer, você não precisa chamar, eles já vão estar lá. É isso aí. Quanto à importância da evocação, ao se comunicar com um espírito específico. Quando evocado, o espírito frequentemente responde com um simples sim, estou aqui, ou muitas das vezes questiona: o que queres de mim? É recomendado evitar perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, pois isto pode afastar o espírito. Em vez disso, as perguntas devem ser feitas com afeto ou respeito, revelando a benevolência do evocador em todos os casos. Na rapidez com que um espírito evocado pode se manifestar, especialmente quando há uma preocupação prévia sem sua evocação. Essa preocupação funciona como uma espécie de evocação antecipada, preparando o caminho para a chegada do espírito. Espíritos familiares que são sintonizados com nossos pensamentos podem facilitar essa comunicação, garantindo a presença do espírito evocado. Aí nós vamos pegar... Tem bastante caso aqui do Kardec, mas vamos pegar a Revista Espírita de 1858, 59, que ele entrevistou Bernard Palissy, que fala sobre Júpiter, né? E ele evocou ele. Mozart teve uma carta de 1858, que ele teve 2 mensagens, o Mozart, e aparentemente, o Kardec fala, foi evocado por um rapaz que era músico e pediu o auxílio dele. E o Kardec não fez essa evocação.
Eles mandaram a carta para o Kardec, né, da evocação, do comentário. O Kardec até elogia, né, as perguntas que foram feitas, tudo, mas foi evocado o Mozart. Aí depois, em 1859, o Kardec tornou a evocar o Mozart de novo, né, para falar de mundos transitórios e tal. E aí e tem muitos casos, né, por exemplo, a equipe que estava assistindo ele, da do Espírito de Verdade, às vezes ele perdia autorização para São Luís. Oh, posso evocar espírito tal? Pode. Já vinha rapidinho assim, né? E tem o livro Céu e Inferno. Vocês pegarem o livro Céu e Inferno, é um livro muito interessante. A primeira parte, né, ele vai explicando uma série de coisas, e na segunda parte ele faz uma série de entrevistas com espíritos. E tudo é evocação, tudo é evocado. Aí tem um espírito que está feliz, tem um que não está tão feliz, tem um que está triste, aquele que se suicidou. Então tem vários tipos, né? É legal a gente ler o livro por causa dessas histórias, mas tudo foi evocação, tudo por evocação. Acho que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Quanto à evocação, a gente não pode sair evocando assim. Tem que ter um fim justificado, alguma coisa interessante para poder evocar. Né? O Kardec, no caso, evocava para quê? Para ensinamento da gente. Então tem que ter um propósito, senão... E se fazer a evocação e o espírito não puder aparecer? Se o espírito não puder vir imediatamente, um mensageiro pode ser enviado para marcar um prazo para a sua chegada. Olha que situação incrível agora. Eu evoquei um espírito, que pode ser um ente querido, e justamente naquele dia, que seria aquele contato que eu estava esperando há muito tempo, esse espírito não pode comparecer. E aí ele manda um mensageiro que vai determinar quando que ele vai poder aparecer, quando que ele vai vir. E ele fala que isso pode ser em minutos, em horas ou em dias. Como será que fica o nosso coração quando nós estamos esperando aquele contato e aí não pode aparecer? Como que eu vou saber se o mensageiro está falando a verdade? Olha a dúvida que a gente fica. Por isso que o coração é que tem que falar mais alto. Por isso que o amor é que tem que prevalecer. E tem muitos que fazem evocação em nome de Deus. Deus pediu para que esse espírito viesse. Aí começa a complicar. A evocação em nome de Deus deve ser feita com seriedade, pois não é uma fórmula vazia, mas uma conexão espiritual significativa. Aqueles que encaram isso de forma leviana podem enfrentar consequências indesejadas ao evocar espíritos. Deixa eu falar um negocinho aí, João. O espírito não pode vir imediatamente. Eu não vou lembrar, o André Luiz estava numa colônia, não sei se é Mansão da Paz ou Campo da Paz. Tem as duas, né? Eu não sei qual das duas. E ele viu um grupo de pessoas encarnados e desencarnados. Os encarnados estavam em desdobramento lá nesse local. E tinha uma senhora que estava evocando a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes. Só que ela pedia com tanta fé a ajuda do Dr. Bezerra que ele se materializou lá. E o André, não é o André Luiz lá, era o Aulus ou o Alfredo, eu não lembro qual era o instrutor que estava lá. E ele comentou para o André Luiz o seguinte, que o Dr. Bezerra ele fez uma equipe muito grande no plano espiritual para atender as pessoas. E que nem sempre ele podia ir pessoalmente atender as pessoas, que é aquele primeiro caso ali. Nesses casos, ele sempre mandava alguém da equipe dele. Ou, às vezes, nós vimos na semana passada, que dependendo do espírito, da evolução dele, ele consegue irradiar para vários locais, né? Então, ele pode atender em vários locais ao mesmo tempo. Mas, no caso específico, o Dr. Bezerra diz que ele tem uma equipe de atendimento muito grande no plano espiritual. E mandava outros, às vezes, no lugar dele. E os médiuns? Será que tem desafio para evocar? Dizemos que as evocações frequentemente são mais desafiadoras para os médiuns do que os ditados espontâneos. Para realizar evocações bem-sucedidas,
São necessários médiuns especiais, que sejam flexíveis e positivos, o que é uma característica rara. Portanto, é aconselhável que os médiuns evitem realizar evocações para obter respostas detalhadas, a menos que estejam confiantes no desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas e na natureza dos espíritos que os assistem. Evocações realizadas por médiuns mal assistidos podem carecer de autenticidade. Quando ele fala de autenticidade é meio problemático, porque aí vem aquela história. Ele fez, falou, sentiu, se entregou, mas ele não tem autenticidade. Será que é verdade? Posso confiar? Uma dúvida que fica quando nós evocamos. Por isso que o médium tem que ser flexível, tem que ser feito com muita dedicação. Não adianta simplesmente evocar. Muitas das vezes querem respostas. Muitas vezes evoca-se para saber o que aconteceu, porque tem alguma intenção e depois tem que pagar por isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Precisa ser médium para evocar ou não? Posso dar um pitaco? Pode. Quando a gente está ansioso, a gente começa a querer que aquilo aconteça com uma certa rapidez. A paciência nossa não quer esperar. E nós começamos a pedir. Aí vem aquela pergunta: acontece? Do lado do bem. E quando esse lado começa a ser do mal? Não é o caso de vocês, muito pelo contrário. Tem pessoas que desejam o mal do seu próximo, que depois vai acertar as contas lá na frente, não tem problema. Mas ele começa a pedir com tanto fervor que passa a ser uma evocação. Ele evoca o mal. E muitas das vezes, esse evocar o mal volta para ele. Porque aquela pessoa para quem ele está evocando, a fé dele é maior. E isso acaba voltando para ele. Olha que lindo, né? Deixa eu contar duas histórias. Não precisa ser médium para evocar, não. A gente conversa com o espírito como? Pelo pensamento, né? Que nós já vimos. Então, o fato de você estar pensando nele, você está atraindo ele. Você está atraindo. Você atrai obsessor com pensamento, você atrai um ente querido que se foi, e aí você fica pensando, é como se você estivesse evocando ele. Tem uma história no livro No Domínios da Mediunidade, capítulo 20. Lá tem uma moça, uma senhora, que ela estava no leito já, em vias de desencarnar. E aí o André Luiz foi lá com o instrutor dele, na casa, e viram que tinha uma entidade junto com ela. Uma entidade com uma fisionomia muito ruim, né? E daí quem era aquela entidade? O André Luiz perguntou. Era o filho dela. O filho dela tinha sido assassinado, ele estava envolvido com bebida, com droga, não sei o quê, acabou sendo assassinado. Só que para ela via ele como um herói. Então ela evocava ele ficava ali do lado da cama dela. Ela estava numa situação difícil, mas o fato dele estar numa situação ruim também acabava prejudicando mais ela do que já devia estar sendo prejudicada. Então o organismo dela já não estava legal e com a presença do filho que ela evocava também ficava ruim. E tem uma outra história da Esther e do Raul. O Norinho até contou a semana passada uma parte dessa história aí. A Esther era casada com o Raul. Aí o Raul desencarnou. Mas aí falaram assim, ele se suicidou. E ela falou, não, ele não se suicidou, ele foi assassinado. E ele se suicidou no final, né? Ele se suicidou, mas ele deixou o jeito lá como se desse uma confusão, porque ele tinha sido assassinado. E ela porque queria conversar com o Raul, no plano espiritual. Queria saber se ele tinha sido assassinado ou se ele tinha se suicidado. E daí uma prima dela, em desdobramento, falou com o Alexandre, que era o instrutor do André Luiz,
e falaram, vamos providenciar o assunto lá. Eu não vou me alongar muito, depois vocês veem, está no Missionário da Luz, é capítulo 11, essa história aí. Eu vou contar só o que interessa, da parte que interessa. Bom, aí por final, o que fizeram? Foram atrás do marido dela, do Raul. O Raul estava num matadouro de animais, ele foi sequestrado pelos espíritos das trevas, estava escravizando ele, vampirizando ele, e ele estava no matador de animais. Então resgataram ele do matador de animais, levaram para um posto de socorro, trataram dele lá, aí ele começou a despertar, e aí vem aquela cena do suicídio, aquela coisa toda, mas enfim, deram uma equilibrada nele, para ele ficar mais ou menos ajeitado. Para quê? Para que no sonho, durante a noite, ele pegasse a Esther e levasse ela para conversar com o marido dela, com o Raul. E foi isso que aconteceu. Só que eles davam um passe magnético no Raul para ele ficar meio equilibrado, para não dar problema, né? Para também ela não saber que ele tinha sido, se ele se suicidou. E daí ela teve contato com ele, mas ela não perguntou se ele tinha sido assassinado ou se ele tinha se suicidado. E ela pediu só para ele ajudar lá de onde ele estava. Ele falou que ia ajudar ela, para ela ficar tranquila, para cuidar das crianças, ter fé em Deus, que ele ia ajudar ela de onde ele estava. E foi assim. Daí ela voltou, acordou, fizeram com que ela lembrasse o sonho que ela teve, né? Mas assim, às vezes ela quer invocar, a gente quer invocar determinada pessoa, um ente querido que se foi, a gente quero invocar, quero falar com ele, como é que ele está. Às vezes ele não está em condição de receber, de ser atendido, ou de conversar, ou de comunicar. Então, tudo a seu tempo. Por isso que às vezes o Chico falava, às vezes não, ele sempre falava isso, né? O telefone só toca de lá para cá. Então, precisa ele estar numa situação boa para vir comunicar. E não igual esse Raul, ao estado que ele estava. Ele estava sendo vampirizado por entidades do mal, né? Então, ele não ia conseguir se comunicar tão cedo. Mas para também ela não ficar abalada, eles deram um jeito nele lá para ele poder atender, né? No sonho, foram atender ela. Então veja o que é uma evocação. Eu fico chamando. Quem está do outro lado não consegue evoluir, não consegue sair daquele envoltório que ele está. Fica preso. Fica amarrado. Isso é triste. Tem uma história num livro que eu não vou lembrar qual é. Não vou lembrar, não adianta. Mas a história é assim, um médium ia desencarnar. Estava prestes a desencarnar. Tudo bem, né? O doutor Bezerra que veio receber esse médium. E o doutor Bezerra falou que desencarnar é muito mais fácil do que encarnar. Falou para ela. Muito mais fácil. Mas quando você estiver desencarnando, você não pense na tua família, você não olhe para trás, não escute nada, tampa os ouvidos e vá embora, siga o caminho em frente, sem olhar o que tem para trás. Porque o que é que tem para trás? Tem esse chamado dos familiares que ficam, aquela coisa toda. E aquilo pode atrair ele de volta e acaba não indo para o caminho dele. Isso foi uma orientação que o doutor Bezerra estava dando para a médium na hora de desencarnar. Olha como que ele se refere aos médiuns. Ressaltamos que os médiuns são frequentemente solicitados para evocações de interesse privado, com o desejo de se comunicar com entes queridos falecidos, não por amor. No entanto, são feitas recomendações importantes aos médiuns neste contexto. Eles devem ser cautelosos ao atender a esses pedidos, especialmente se não estiverem seguros da sinceridade do evocador, e devem estar alertas para possíveis armadilhas preparadas por pessoas mal intencionadas. Os médiuns também são aconselhados a recusar evocações que pareçam movidas por curiosidade ou interesses pessoais, em vez de uma intenção séria e legítima. É isso aí que você falou lá atrás, né? Quando é que vamos invocar? Vamos evocar quando a gente tem alguma coisa interessante, igual Kardec evocava. Para quê? Para aprendizado, né? Então, se tem alguma coisa interessante. Agora, imagine o parente vai evocar um parente que se foi, com a intenção de querer saber onde você guardou tal coisa, você tinha uma joia assim, onde você guardou, onde você deixou. Quer dizer, você acha que ele lá vai estar preocupado com isso também? Não está nem aí com esse negócio, né? Então, são coisas assim que não tem sentido. Por isso que lá em Deuteronômio, Moisés deve ter proibido o pessoal lá atrás de evocar espírito. Sim. Porque eram perguntas do tipo, devo casar com fulana?
Ou devo vender meu boi, ou meu não sei o quê? Então era esse tipo de pergunta que não leva a nada, né? Não tem que falar com o espírito por isso. Porque se Moisés proibiu lá atrás, está em Deuteronômio 18, se me falha a memória. Ele também falou numa passagem que estavam recebendo o espírito no meio do pátio lá. Quem dera todos os filhos de Israel profetizassem assim. Quer dizer, então, era proibido ou não era proibido? Não era proibido, era proibido determinados tipos de indagação, determinado tipo de pergunta, né? É isso. Nós já estamos quase em cima da hora. E na semana que vem, a gente vai dar sequência e ele vai falar espíritos que podem ser evocados. Esse é o tema da semana que vem. Espíritos que podem ser evocados. Bom, vamos para a nossa segunda parte agora. Como a gente sempre fala, vocês são muito importantes na segunda parte. A gente vai receber uns irmãos lá na mesa, né, em desequilíbrio, às vezes não sabe o que está acontecendo com eles. Então a oração nossa é muito importante para eles nesse momento, para poder auxiliar, que eles possam ter o conforto no coração deles, que eles possam encontrar o caminho deles de luz. Né? E também no passe. Aquele que tiver algum problema, mentaliza lá no passe, na sala de passe. Ou se vocês não tiverem problema, conhece algum familiar que está precisando de alguma coisa, na sala de passe, mentaliza também, que eles vão receber, tá? Essa energia que vocês estão mentalizando aqui para eles, tá bem? Bom, gente, só para encerrar mesmo, assim, a gente vê que a questão de evocação ela é muito complicada, vamos dizer assim, vai. Porque a gente vai evocar, a gente não sabe, de repente, se é de fato aquilo que a gente está querendo, né? É lógico que se for um espírito familiar, pela conduta, pelo vocabulário, pelo que ele fala, a gente vai saber, né, de fato, se é ou se não é, né? Mas assim, às vezes, que nem o João contou uma história, e eu já presenciei uma aqui também, que é uma história difícil, é duro. A mãe perdeu um filho. Então, assim, é muito complicado para a mãe aceitar isso, né? É difícil. Mas o que a gente fala? Ela ficava sempre chamando o filho, chamando o filho, chamando o filho, aí ele não consegue evoluir, não consegue ter a paz dele. Então tudo tem que ter o seu tempo, né? Por isso que o Chico falava que o telefone só toca de lá para cá. Porque a gente vai querer evocar de repente essa pessoa, ou fica prendendo ele, e ele não tem oportunidade. Às vezes ele precisa ir para um hospital, que nem o filho da senhora desencarnou por um acidente de moto. Então ele devia ter algum problema, né, físico, né? No perispírito, né? Então assim, precisava de um tratamento perispiritual. E do jeito que ficava, ele ficava preso, coitado, sofrendo aqui, sem poder ser tratado. Então, assim, existem muitas situações que a gente não sabe, às vezes. Né? Que nem eu contei a história daquele casal lá, da Esther com o Raul. Né? O Raul estava numa situação difícil, mas a esposa queria falar com ele, então a gente nunca sabe. Então, assim, eu sei que é duro falar para uma mãe que foi e deixou o filho pequeno. É lógico que ela vai ficar preocupada com os filhos pequenos. Ela foi, tá bom, a gente tem que pedir por ela, rezar para ela, porque ela recebe a oração. A oração ela vai receber. É rezar por ela, para ela ficar bem, que a gente aqui vai ficar bem, né, para ela não se preocupar, para ela seguir o caminho dela, que um dia a gente vai se encontrar de novo. Esse tipo e esse nível de conversa para deixar ela despreocupada, que às vezes ela fica preocupada que a gente aqui não vai ficar bem, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa nesse sentido, né? Uma conversa com elas, né? Uma oração pedindo para que Deus e Jesus possam amparar ela, né? Que ela vai ter um amparo lá, que aqui a gente vai ter amparo também. Então, a conversa é nesse sentido, para tranquilizar ela. É o que a gente faz nos espíritos que chegam na mesa, assim. Quantas mães não chegam ali, que perdeu, que deixou a família aqui, né? Ela se foi, e ela quer ficar com a família, quer ficar com os filhos. Então, a conversa que a gente tem é essa. Não adianta ela querer ficar aqui, vai ficar ela sendo prejudicada e a pessoa também aqui, que nem eu falei, né, daquele casal, né, daquela senhora que estava desencarnando e o filho do lado dela. Ele estava adiantando o desencarne dela, da situação que ele estava, né, prejudicando, né. Então, assim, a gente tem que deixar eles seguirem o caminho deles, porque vai fazer bem para eles. E lá na frente, o dia que ele estiver legal, eu acho que a maioria aqui já assistiu o filme do Nosso Lar, ou leu o livro, pelo menos, e viu a situação quando o André Luiz chegou lá no umbral, ficou um tempo no umbral, depois foi resgatado na colônia, e mesmo na colônia ele não conseguia ver a família. Ele queria, mas não conseguia, porque ele não tinha preparo ainda. E quando ele conseguiu, ele quase se perdeu, né? A mente dele foi para trás de novo, voltou no umbral, mas ele conseguiu se reequilibrar. Então a gente precisa ter um preparo para as coisas. E quando a gente desencarna, a gente vai ser preparado para determinadas situações. Então o que a gente tem que fazer, na minha opinião,
quando se perde um ente querido, em vez de ficar pensando, evocando, vamos pensar nele sim, com alegria, que ele siga o caminho dele, que a gente aqui vai seguir o nosso, vamos ficar bem, orar sempre por ele, para que ele fique bem. Isso aí a gente tem que fazer sempre, independente de qualquer coisa, porque a gente nunca sabe, né, a situação que a gente chega lá. Né? Às vezes a gente fala que, fiz o bem, eu sou uma pessoa do bem, não fiz mal, mas a gente nunca tem certeza, né, como que vamos chegar lá. Então as orações de quem fica aqui ajudam bastante, tá bom? Então é isso aí, gente, agradeço a presença de todos. Vamos em paz, com Jesus no coração. Então, obrigado pela presença de todos.